Olá, pessoas! É com grande orgulho e muita alegria que convido meu amigo Fernando Lauria. Olá, Celinha! Tudo bem? Tudo Estamos jóia. tratando para convidar vocês para o nosso workshop. Do que irá tratar, Fê? Verdade, um workshop incrível que a gente fará. Será uma semana inteira, são 5 encontros, né? Na quarta-feira, uma atividade especial, mas de segunda a sexta. Um workshop falando sobre a aliança entre a pedagogia e neurociência para um novo tempo. Comigo e essa querida e grande amiga, essa querida professora, essa grande palestrante e grande amiga, Célia Godoy. Abordaremos muitos assuntos interessantes, não é, Celinha? Sim, a aliança que faço não é só com a neurociência, é com essa pessoa incrível que é Fernando Lauria. Juntos iremos tratar de assuntos relevantes sobre as questões do nosso próprio cérebro, do eu enquanto pessoa, com atividades práticas maravilhosas. Inclusive, Fê, sobre o cérebro, o que iremos tratar? Verdade. A gente vai aprender a diferença entre cérebro e mente, a gente vai ver quais áreas cerebrais estão sendo ativadas durante as atividades que se propõem em sala de aula, não é verdade? Porque o que esse workshop ele traz e o que ele propõe é justamente isso, essa aliança tão gostosa entre a pedagogia e a neurociência, entre a Celinha e eu, esse casamento tão bonito e que, na verdade, permite fazer que, através da neurociência, a gente consiga trazer um embasamento científico para as práticas pedagógicas que são propostas e executadas dentro da sala de aula. Então, a gente vai ver quais áreas cerebrais estão sendo ativadas, o que é sinapse, o que é uma ativação cerebral, e fora as propostas das oficinas que nós vamos trazer, as atividades práticas que a Celinha vai propor, para que nós possamos realmente aplicar toda essa vivência e toda essa ativação cerebral dentro da sala de aula. Sim, como pedagoga e professora do solo sagrado durante toda a minha vida, é muito importante e um alargamento muito grande da minha compreensão, não só das questões pedagógicas, mas dessas contribuições preciosas da neurociência. Vamos entrar, sim, para o solo sagrado da sala de aula também, mas antes disso, iremos olhar para dentro de nós mesmos e vocês vão amar todas as propostas e as contribuições que essas oficinas trarão para a vida de vocês. Até lá. Um beijo, Fernando. Tchau, Beijo, Celinha. pessoal. E a gente espera vocês, hein? Um grande beijo. Tchau, tchau. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um evento do Instituto Casagrande. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Ela é, sem dúvida, inspiradora e maravilhosa. E eu me sinto assim emocionada em apresentá-la hoje para esse momento que ela sempre traz tantos encantamentos e reflexões para a nossa vida profissional e pessoal. Então, eu vou chamar aqui a professora Célia Godoy, a nossa amada Celinha. Oi, professora Célia. Olá, minha querida Priscila. Olá, Márcia. Você está bem? Tão bem? Muito Tudo obrigada. ótimo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Aceitei prontamente o convite do Renato e do Ronaldo, dois queridos, e estou muito feliz de estar aqui. Na realidade, hoje é uma construção de metáforas e de analogias sobre quem somos nós enquanto professores. E essas metáforas e analogias serão construídas e constituídas a partir das cores do arco-íris, que é a minha paixão. Que linda, professora.
Que lindo. Estamos ansiosos assim para te ouvir, então eu vou deixá-la aqui na tela para que você faça a sua apresentação e traga toda essa bagagem aí de sabedoria, de conhecimento, com tanto amor, do jeito que você fala. Obrigada, professora. Então, querida, te amo. Muito obrigada a você, viu? Beijo. Queridas pessoas, boa tarde. Hoje é um belo dia e hoje parece que tem até um encantamento maior. O sol nasceu de uma forma estonteante, encantador, aqui resplandecente. E eu estou muito feliz de estar aqui. Eu acolho vocês com todo o meu amor, com todo o meu carinho, e sintam, mesmo à distância, o meu respeito, o meu orgulho por vocês serem professoras como eu sou. Eu, antes de iniciar propriamente dita a apresentação, vou contar a história de uma menininha. Era uma vez uma menininha muito pequena e ela tinha um grande sonho, que era o sonho de ser professora. Toda a sua vida foi construída a partir deste sonho. Foram muitos desafios, muitos sonhos, muitas esperanças, algumas tristezas no meio, mas finalmente eu me constituí como professora. E trabalhei toda a minha vida nesse lugar, que eu chamo de solo sagrado, em comunidades muito carentes daqui do estado de São Paulo. E foi lá que eu percebi que precisava levar e construir formas alternativas para que aquele lugar se tornasse um lugar muito precioso. Mas essa menina pequenininha era muito arteira. Corria na rua, a rua era de terra, brincava com bonecas, mas ela tinha vários sonhos. E dentre tantos outros sonhos, o meu sonho era chegar até o arco-íris. Quando criança, eu queria descobrir de todas as formas aonde nascia o arco-íris. Eu tinha uma amiga, que é minha irmã de coração, que infelizmente hoje está na cama já há 2 anos e meio, por conta de um AVC. E essa menina Sueli, ela tinha outro sonho. Ela queria chegar ao final do arco-íris, porque lá, segundo o que nos contavam, havia um pote gigantesco de ouro. Eu queria saber por que o arco-íris existia e quanto ele me encantava e transbordava em euforia até a esperança de um dia encontrá-lo. E assim fui crescendo, e ao chegar na sala de aula, eu percebi que lá era o lugar das cores, que lá era o lugar do arco-íris. Por isso que esse tema, ele surgiu no Dia do Professor, quando realizei um trabalho junto com o Renatinho e com o Ronaldo aqui no Instituto. Eu comentei com o Renato que eu havia preparado esse tema, e Renato me solicitou que fizesse, então marcamos para hoje. Na realidade, a nossa vida é isso mesmo. É uma magia, e é um encantamento tão grandioso, que se pudermos colorir mais, e se pudermos transformar, primeiro a nós mesmos, enquanto pessoa, certamente levaremos essa energia para esse lugar sagrado chamado sala de aula. Então, eu começo a apresentação, a Priscila vai colocar na tela, e o título de hoje, As Cores do Professor.
na realidade, são metáforas, mas é a minha homenagem para você, professor querido, que ama o que faz. É homenagem pelo nosso dia 15 de outubro, por todos os dias da nossa vida, pela nossa longa trajetória profissional, pelo nosso eu, pela nossa alma, pelo nosso coração, pela nossa força. Quais serão as cores que carregamos e que espalhamos nesse mundo? Eu deixo agora, eu estou tão esperta em pessoas, eu nunca deixava meus contatos, e agora eu estou deixando aqui na tela para vocês olharem um pouquinho. Eu tenho um canal do YouTube que está muito parado, mas ele irá melhorar um dia. Então, anotem. Bem, iniciamos então essa nossa conversa, só trazendo algumas ideias para vocês. E nesse período que estamos vivendo, que parece interminável, e que aprendemos tanto, e que passamos por experiências tão inovadoras e tão desafiadoras, tivemos que aprender muitas coisas. Então, aqui começa a primeira metáfora. Depois da tempestade, há um arco-íris de esperança. Em outras palavras, quando isto tudo passar, seremos novos seres humanos, seremos mais inteiros, porque com esse tempo que estamos vivendo, conseguimos descobrir e potencializar muitas habilidades, muitos valores que nem sempre tivemos consciência da nossa própria possibilidade. Então, sempre que houver uma chuva, um temporal, uma tempestade ou uma pandemia, sempre irá surgir um arco-íris de esperança. O arco-íris está na Bíblia, em Gênesis, e é a aliança que o nosso Criador fez conosco, pessoas comuns da Terra. Nunca mais a Terra teria dilúvio. E essa é a aliança que renova as nossas esperanças de um mundo mais humano, de um mundo melhor. Nós somos o arco-íris, porque criamos e constituímos uma energia, uma sinergia com as pessoas que que estão conosco, que nos constituem, os nossos meninos, os nossos educandos. Em outras palavras, quando falamos em arco-íris, nos reportamos precisamente à mitologia grega. E Íris, que era uma deusa, ela era mensageira de todos os deuses, né, da época. E, segundo Platão, inclusive, o nome significa, Íris, significa a mensageira, mensageira pela palavra. Por isso, ao pensar num educador, num professor, eu penso no arco-íris, nas cores que nós iluminamos, embelezamos esse mundo. Nós somos os mensageiros pela palavra. Nós somos professores. Isso é tão mágico, tão inacreditavelmente maravilhoso, que somos mensageiros do amor, da alegria, do compromisso, do respeito, da ordem, da conquista, da descoberta. Por isso, arco-íris representa a voz do professor. O arco-íris é belíssimo. Eu moro em São Paulo, muito próximo à Serra da Cantareira. Quando tem a chuva,
e vem a luz refratando, ele aparece muitas vezes até em 2 círculos. E as cores representam a nossa voz, a voz do professor. O arco-íris tem uma cor muito forte, que é a cor vermelha. Essa cor, nos estudos que eu realizo há muitos e muitos anos, sobre cromoterapia, sobre as curas que a cromoterapia, pelo enfoque da luz, revela no nosso organismo, na nossa mente. O vermelho é uma cor intensa, é uma cor vibrante. Claro que todas as cores, como nós, são duais. Eu posso ter o bem e o mal, mas hoje é sexta-feira e a homenagem é para você. Vamos falar só do bem. Então, este vermelho que nos remete ao amor e à paixão. O vermelho, quando você utiliza o vermelho, você emana entusiasmo, força, energia, vitalidade. É a cor que representa a liderança. Demonstra e denota a sua coragem e a sua vitória nesta vida. Então, na cromoterapia, por exemplo, nós temos uma escala muito parecida com a do arco-íris. E funciona mais ou menos assim. O primeiro dia da semana, que é o domingo, você pode usar amarelo ou dourado. Depois, na segunda-feira, o vermelho, para você se energizar, para você potencializar as suas habilidades, para você encorajar-se ou encorajar pessoas. E existe professor vermelho. O professor vermelho, ele é muito ativo. Ele é um professor muito dinâmico, que tem uma força imensurável. É um professor que, na época da pandemia, ele não viu obstáculos. Ele se entregou com toda a força, com toda a vitalidade. Não sei se você é vermelho, mas esse professor vermelho trabalha com a pedagogia da presença. Ele incide na vida do aluno, ele transforma pela força este menino. Ele tem uma visão muito clara do menino que ele quer formar. Ele sabe por que a sua aula precisa e deve ser dinâmica como ele. Ele trabalha a resolução de problemas, coisa linda. Ele foca na competência geral, foca nos objetivos de aprendizagem, compartilha isto com o aluno. Ele tem uma visão, o professor vermelho tem uma visão, uma dimensão estética, que é da paixão, do amor, do cuidado, do afeto, do vínculo, do carinho com o aluno, com o menino. Este professor, ele muda a vida das pessoas. Ele faz o menino que tem estima baixa passar a se amar. Ele faz a família que emperra o trabalho criar fidelização. Ele é um professor ativo, um professor brilhante, um professor dinâmico, um professor presente. Ele é um presente na vida do educando. Ele é um presente que toca, que enxerga o que é possível
para este aluno transbordar. Este professor é lindo, ele transformou a vida deste menino. Este é um professor vermelho, mas existem outras cores de professor. Existe o professor laranja. Ai, que espetáculo! Este professor laranja... Gente, eu não estou vendo o chat. Ai, não tem chat, eu fico perdida, sem palavras. A minha linguagem do amor são palavras. Bem, existe um professor laranja. Laranja é a cor da conquista. Então, vai uma dica. Toda pessoa que vai assinar um contrato, que vai comprar um imóvel, toda pessoa que quer conquistar algo, veste laranja. O dia de vestir laranja é terça-feira. Inclusive, na cromoterapia, esses anos todos que eu venho estudando, quando, por exemplo, se eu vestir... São metáforas. Não entendam como âncoras. São apenas metáforas. São homenagens. Ao vestir laranja, eu estou homenageando ao meu Criador. Eu estou homenageando a natureza. Então, no dia, por exemplo, que eu visto laranja, eu posso comer só alimentos laranjas. O dia que eu visto vermelho, do amor e da paixão, eu posso comer só alimentos vermelhos. Este professor laranja é incrível. Ele é o professor criativo. É o professor da criatividade e da comunicação. É um professor muito ativo. Ele é otimista. É super divertido. Tem uma energia imensurável. Ele trabalha em busca dessa conquista, da conquista de novos saberes, da conquista de novas alternativas para ministrar a sua aula, na conquista do coração e da alma do seu menino. Ele é um inovador. Ele se comunica com muito afeto também, mas ele coloca esse menino para agir. Eu não sei se você é um professor laranja, mas ele pratica a escuta muito ativa, uma escuta muito atenta aos sinais do corpo do seu aluno, à fala do seu aluno. Ele faz essa escuta, quer saber como está esse menino, pede sugestões para o aluno e ele dá um feedback efetivo. Ele inclui essas crianças. É lindo esse professor. Ele conquista os meninos com amorosidade, com seu próprio entusiasmo. Ele usa muito as metodologias ativas, inovadoras. Ele trabalha com rotação por estação, gamificação, aula invertida. Ele trabalha com exercícios corporais. A aula dele é muito, muito criativa. Ele coloca os meninos para agir, para o saber fazer. Ele coloca o menino em conteúdos procedimentais, porque ele acredita que a aprendizagem é uma conquista de cada educando, e esse menino só vai aprender se praticar. Ele faz agrupamentos diversos, quando estiver presencial, claro, em duplas, em trios. Ele trabalha com
toda essa energia. Metodologias ativas, exercícios, para que o aluno seja o próprio aprendiz na vida. Para que, ao exercitar, este menino consiga transbordar a sua própria experiência. A criatividade é a palavra-chave dele. Mas aqui temos um professor amarelo. O professor amarelo, e na cromoterapia, o amarelo é para ser usado às quartas-feiras. O dia que você se sentir um pouquinho triste, use amarelo, porque o amarelo é a luz. Então, este professor amarelo é um professor da luz, um professor da alegria. O amarelo resplandece. O amarelo é vida, é luz, é pura criatividade também. O amarelo é das pessoas, ele significa a conquista das relações interpessoais, a maneira que ele se relaciona. O amarelo é a clareza de ideias, é a alegria do viver. O professor amarelo está sempre aberto a novas ideias. Ele tem algo tão precioso também. Ele tem a alegria, o bom humor. Ele não é uma pessoa azeda, que cria obstáculos. Ele não tem nem crenças limitantes. Ele esbanja a delícia da vida. Ele vê os desafios como meros, pequeninos nozinhos e desafios que ele mesmo desata. Então, nessa alegria e nesse entusiasmo, este professor amarelo trabalha com a pedagogia de projetos, ele trabalha de maneira a possibilitar uma aprendizagem colaborativa, cooperativa. Ele coloca os meninos em atividades estimuladoras. Ele amplia as conexões neurais. Fernando Lauria, não sei se você está aí, mas ele amplia essas conexões neurais. Ele gera, promove a plasticidade. Nós temos, o nosso cérebro é plástico, tem uma plasticidade, e ele amplia isto. Ele trabalha muito com conteúdos atitudinais, o saber ser e o querer fazer. Aí pus errado ali. A aula é a aula alegre. Ele começa a aula, introduz a aula cantando, brincando, fazendo uma roda. Ele não chega na aula pedindo, chega de falar, silêncio. Ele entra e os meninos se iluminam. A luz dele brilha ao longe. Ele tem uma energia de vida. Ele sabe a importância da vida. Ele ama viver e ama transcender com seus meninos. A construção dos projetos giram em torno dos desejos desse menino, da busca, da procura deste aluno para transcender os saberes e para que ele se aproprie. É um professor espetacular, é bem-vindo, é bem-quisto, é muito amado, mas ele também tem outros amigos. Temos também o professor Verde, mas ele não é o ET, hein, gente? Professor Verde, olha que lindo! O professor Verde, que significa
Na cromoterapia, a cura. E o verde usamos às sextas-feiras para o equilíbrio, para a renovação das nossas energias. Hoje é dia de usar verde na cromoterapia e comer só alimentos verdes. Mas, nessa analogia, nessa metáfora que eu estou trazendo, o professor verde é o próprio crescimento, representa o crescimento, representa a renovação. Olha que lindas essas palavras. O professor verde representa a esperança, mas ele é calmo, ele leva conforto para o menino, ele tem um equilíbrio interior impressionante. Ele não surta, ele é amável, afável. Ele é o curador das ações pedagógicas. Ele é como um tutor para os meninos. Esse professor verde trabalha com uma dimensão muito importante, que é a dimensão ética, porque o respeito para ele está em primeiro lugar. Ele tem um forte poder, que é a sua intuição. Ele é um sábio, é uma pessoa de luz também. Ele representa a própria natureza. Este professor verde, ele trabalha com muita atenção, pessoas. Ele trabalha com os sistemas representacionais. Ele sabe qual aluno seu é sinestésico, qual menino é auditivo, qual menino é digital e qual aluno é visual. Tinha esquecido. Visual. Então, ele programa uma aula renovada, uma aula que atenda esses 4 eixos. Ele faz atividades super diversificadas. Ele trabalha com aprendizagem significativa, uma aprendizagem que faça sentido para os meninos. Olhem para essa imagem. Essa professora é cadeirante e ela está a céu aberto, na natureza, trabalhando, escutando esses meninos. Ela trabalha muito a dimensão ética do respeito ao outro, respeito a si mesma. Trabalha fortemente com o desenvolvimento cognitivo desses meninos. Ela trabalha na aula esses 4 eixos para atender os sistemas representacionais. Ela trabalha a comunicação, trabalha a memória, trabalha também a resolução de problemas e a criatividade. Esse professor verde é um professor encantado, é um professor maravilhoso também, mas tem mais cores de professores. Ah, que delícia! Tem o professor azul. Ele não é um Murphy, viu? Ele não é Murphy. Mas ele é um professor azul. E quando eu falo azul, parece que a minha voz entra numa tonalidade vibracional diferente. Na cromoterapia, o azul é usado às quintas-feiras. Por quê? Porque é a cor da tranquilidade, é a cor da harmonia. Mas os professores azuis, eles têm um grande diferencial. Eles são pessoas que têm uma altíssima elevação espiritual
e emocional. Ele sabe reconhecer as suas emoções, sabe lidar com seus sentimentos. E ele é uma pessoa, esse professor, pacífico, uma pessoa segura, harmoniosa, é uma pessoa tranquila, uma pessoa muito leal e, principalmente, passa muita confiança e muita ordem. Vejam que as bolinhas estão todas organizadinhas. É um professor que faz um trabalho espetacular com as competências socioemocionais. Ele trabalha a empatia, ele valoriza as diferenças de cada menino, com a sua paz, com a sua tranquilidade. A sala de aula tem uma harmonia humanizadora. É uma aula humanizadora. É um professor que trabalha a individuação, a pessoalidade. Ele olha atentamente, calmamente para cada menino. Ele procura formas de gerar, promover, potencializar a autonomia. Ele trabalha com as múltiplas inteligências. Ele conhece o aluno que tem a sua inteligência maior, a inteligência linguística, lógico-matemática, espacial, espiritual, enfim. Ele leva para a sala de aula, nesta harmonia, a criação de afeto, estabelecendo vínculos muito fortes com o aluno. Ele tem, sim, uma preocupação, não só com o seu interior, mas com o estado afetivo, emocional do seu aluno. Esta imagem é de uma escola, onde o professor azul faz um trabalho durante a aula, no início da aula, no final da aula. Não é uma aula específica, é uma aula comum. E ele leva esta sabedoria para a sala de aula. Coisa linda! Como temos professores encantadores. E tem o professor Índigo. O índigo, na cromoterapia, nós usamos aos sábados, porque é a cor jovem, que é da calça jeans. É o índigo blue da calça jeans. Então, demonstra também a jovialidade na cromoterapia, uma nova energia, renovação dos nossos pensamentos, porque é o último dia da semana para iniciarmos o domingo em grande estilo. O professor Índigo é um espetáculo. Ele trabalha a generosidade e o respeito. Ele é a representação viva da generosidade e do respeito. Ele, assim como o azul, é muito parecido. Ele é seguro, também é tranquilo, é muito leal, é muito confiante, leva muita harmonia para a escola, para a sala de aula, nas relações que ele estabelece com o seu menino. Ele dá paz, ele é pacífico, ele tem uma harmonia tanto interior como no lidar das relações humanas. Mas ele é jovem, ele também é brincalhão, ele é muito alegre também, mas ele é um professor que foca, ai, que coisa linda, no tecer das relações.
E nessa sala de aula, esse menino, esse educando, vai pensar, dialogar, criar, resolver problemas. Olha que lindo esse professor. Ele utiliza a própria linguagem, a comunicação, como forma de expressão para gerar o próprio aprendizado. Esse professor é tão incrível, professor Índigo, pela jovialidade, pela harmonia, pela lealdade à sua profissão, que a aula dele é uma aula generosa. Ai, que delícia! E por ser também criativo, ele trabalha com muitas representações não linguísticas. Ele trabalha a mímica, o jogo, o corpo. Ele trabalha com desenho. Ele trabalha com imagens. Trabalha semiótica. É um professor incrível. Ele valoriza os meninos. Ele faz com que os meninos tenham feedbacks de reconhecimento pela dedicação, pelo esforço com que esses meninos se apropriam dos saberes, entregam as tarefas. É lindo, é lindo, é lindo. Este professor Índigo é amado também pelos meninos. A sua jovialidade, a sua preocupação e o seu cuidado quando ele tece relações, respeitando, valorizando e fazendo da sala de aula um espaço de magia. Não é só caderno e fala, é um espaço de expressão. Esse professor é lindo demais. E aí temos a última cor do arco-íris, que é o violeta. Na cromoterapia, o violeta representa a transcendência, a espiritualidade. O violeta representa a transmutação. Como esse copo meu aqui, ó, é roxo, ó, a perninha dele. E essa transmutação é a própria renovação dos nossos pensamentos enquanto seres humanos. Quando você quiser quebrar paradigmas, mudar pensamentos que te obstaculizam, quando você quiser eliminar crenças limitantes para crenças fortalecedoras, quando você quer mudar o seu estado interior, use esta cor, que é a cor da mudança, da transmutação, da renovação. É a última cor do arco-íris. E esse professor violeta é a representação da mudança, da transformação, tanto interior quanto de todos os meninos que estão na sua vida. Ele é um professor humilde. Ele é um professor que transcende. Ele é um professor que trata o menino com respeito. Ele é caridoso com os meninos, todos os alunos. Para ele não importam as diferenças do modo de aprender, as dificuldades da aprendizagem. Ele é um ser humano caridoso. Ele não rotula, não julga pessoas. Ele está no estágio muito alto da evolução, da pirâmide de evolução do ser humano.
Sabiam? Ele é uma pessoa elegante. E ser elegante não é se vestir bem. Ser elegante é ter gestos elegantes. É ter humildade. Isto é ser elegante. Porque não importa quantos diplomas você tem, importa quanto eles contribuíram para que você se tornasse, a cada dia, um ser humano mais inteiro. Esse professor Violeta tem uma força suprema espiritual. Ele é sábio, ponderado, ele é muito imaginativo, ele é muito incomum, mas existem muitos. Na sala de aula, este professor, por exemplo, que está na tela, é um professor transgênero. É um professor que sabe o lugar que quer ocupar. Não importa qual seja a opção que ele tenha da vida, da sua crença religiosa, do seu modo de ser pessoa. Ele é uma pessoa que ama o que faz, uma pessoa que trabalha com desafios e com tarefas complexas, atividades para o aluno pensar, para o aluno transcender. Ele faz uma aliança, esse professor Violeta, entre a pedagogia e a neurociência, porque ele entende que a pedagogia traz as estratégias e as ferramentas para desenvolver uma aula, para aplicar o conhecimento, mas a neurociência traz, sim, as evidências científicas de como nós, professores violetas, possamos estimular, ampliar todo o potencial neural desses meninos. Esse professor ama os rostos da diversidade com as quais ele lida na sala de aula. Ele ama trabalhar na sua aula com rotas alternativas. A aula dele é uma aula inspiradora. Ele é atento à corporeidade. O corpo desse menino que expressa, que vibra, que gosta de jogar, de ir além, de aprender brincando. Ele pratica ludicidade, que é, na verdade, uma entrega total àquilo que eu faço. Esse professor trabalha para transformar cada menino em alguém capaz de sonhar. Porque sonhar com arco-íris, talvez aos 66 anos de idade, eu consiga trazer o arco-íris da minha infância para este lugar. Para este lugar. E, na verdade, somos o arco-íris. Eu vou passar para vocês conhecem, é muito antigo, sobre o que penso sobre educação. Vamos lá. Once upon a time, in a timeless place, there were 3 kingdoms, one red, one blue, one gold. Living apart, they couldn't travel between the kingdoms, so they never came into contact. As a result, each came to love only their own color and hate the others. But then, a new idea changed everything.
Now there was only one question. What will happen when they meet? Once upon a time, in a timeless place, there were three. Na verdade, para quem não assistiu, e eu não disse antes, porque como professores, temos todas as cores. E o grande segredo é perguntar para o menino o que ele já sabe, o que ideia ele traz da vida. E este filme, A Guerra do Arco-Íris, mostra isso, que havia 3 planetas, cada um tinha a sua cor, cada um carregava o amor pela sua cor. E era proibido misturar, era proibido visitar um ao outro. Eram planetas próximos, mas jamais o amarelo poderia encontrar-se com o vermelho. Até que surgiu o amor, mas até que também, antes desse surgimento, um menino do planeta amarelo decidiu que ele precisaria sair de onde estava para conhecer um mundo novo, para descobrir o que era a vida além de si mesmo. Este filme mostra que a inovação, que a transcendência promove encontros, transforma pessoas em pessoas coloridas, iluminadas, que é com a troca que fazemos um mundo melhor. Eu não sei se passo de novo ou se já está na minha hora. Deixa eu ver, se não ia passar de novo. Bem, então este é o filme que revela para nós que não existe eu não sou só uma professora amarela, eu também sou violeta. Você também é um professor verde, porque é na troca com o outro e nesses retalhos de todas as cores que vamos construindo o nosso arco-íris. O arco-íris da nossa aliança entre o céu e a terra. Porque a missão de ser professor, a missão de educar, é essa missão de união, de aliança, de parceria. E se sairmos de onde estamos, encontraremos tantas outras pessoas, e nessa mistura teremos e seremos melhores a cada dia, e teremos provavelmente um mundo melhor, um mundo mais encantado. Nós, professores, inspiramos pessoas. Nós, professores, fazemos a diferença, porque somos a referência para a construção de um mundo melhor, de um mundo mais humano, um mundo mais justo e livre de qualquer preconceito. Nós somos as cores que transformam o mundo em um lugar melhor. Nós somos as pessoas, eu creio que fomos eleitas por Deus. Eu creio que cada professor foi tocado. Ele pode ser azul, amarelo, vermelho, laranja, verde, violeta. Ele pode ser branco, ele pode ser preto. Não importa qual seja a sua cor. Mas na troca de uma gestão voltada
para a harmonização das competências de cada ser humano, teremos uma escola arco-íris, teremos famílias arco-íris, seremos uma equipe docente iluminada, colorida. Tocaremos cada menino e a nossa sala de aula será luz, será transcendência, será conquista. E teremos aulas divertidas, generosas, criativas. Na realidade, nós, professores, precisamos misturar. A palavra não é bonita, mas é isto. As nossas cores. Para que a gente consiga deixar resplandecer nesse mundo os nossos saberes. Chegará o dia em que seremos chamados de Vossa Excelência, o professor. Mas enquanto esse dia não chegar, vamos construindo, espalhando nossa luz, nossa cor. Porque um professor tem todas as cores. Um professor, por ter todas as cores, faz com que nós abracemos cada raça, todas as raças. Nós, professores, temos todas as cores do arco-íris. Todas as cores acolhem todos os seres humanos. Acolhem cada ser humano com a sua religião, com a sua opção sexual, com a sua escolha de relacionamento, com a sua forma de ministrar a aula, com a sua opção de lazer, com a sua opção de vida, com a sua opção de parceria. Nós, professores, precisamos respeitar as pessoas como são. Julgamentos, notícias tristes que recebemos, não faz sentido. Nós somos todas as cores. Então, precisamos acolher, sim, as diferenças do mundo, de raças, as diferenças de vida, de opções. Nós, professores, somos todas as cores. E as cores falam todas as línguas. Vamos falar, então, a língua do amor, da compaixão, da generosidade, da humildade, a língua da dignidade, a língua do desatar dos nós emocionais, a língua da esperança, a língua da renovação, do acolhimento, transformando a sala de aula num espaço de troca, de harmonia, de esperança para um mundo melhor. Recebam a minha gratidão, recebam o meu apoio, o meu abraço. Fiquem bem, sejam felizes, vivam todas as cores do mundo. Seja você mesmo. Vibre numa energia positiva. Alcance o inimaginável, porque a vida é uma só. Vamos viver intensa, plenamente, cada momento da nossa vida. Reúna as qualidades do vermelho,
junte com o amarelo, com o verde da esperança, com o azul, com o índigo. E teremos uma nova escola, um novo olhar, um novo tempo, um novo modo de fazer educação. Muito obrigada, minha gratidão a vocês. Não se esqueçam, segunda-feira, Fernando Lauria e eu começaremos um trabalho incrível no workshop da Aliança. Venham, participem. Renato Casagrande, Ronaldo Casagrande, Marcinha, querida, muito obrigada. Priscila, meu amor, muito obrigada por abrir esse espaço. E você que esteve comigo, eu não pude ver no chat, por isso me senti um pouco perdida hoje. Mas, como hoje é sexta-feira e tem um sol brilhando, vamos embora, vamos em frente. Vamos, vem, porque esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora e não espera acontecer. Vamos unir as nossas cores e viver o hoje, viver o agora, respeitando as pessoas como elas são. Fiquem com Deus. A minha gratidão a vocês. Essa é a minha simples e sincera homenagem a você, meu amado professor. Seja feliz, meu querido. Se cuide para você ser luz. Um beijo a todos. Tchau. Vou dar tchau de miss. Tchau de miss. Obrigada. Maravilhosa, professora Célia. Maravilhosa, sempre encantando e fazendo a gente se emocionar aqui. E como, né, o pessoal já está acostumado, porque o Renato sempre fala, eu tô vendo a Priscila e ela tá chorando. E eu tô sempre emocionada. É maravilhoso escutar alguém falando sobre educação, sobre sala de aula e sobre professor, com tanto amor e com tanto zelo, professora. É maravilhoso, é encantador para quem escuta. Devido às alterações aqui na plataforma que a gente usa, a professora não conseguiu ver os comentários. Muito triste. Comentários lindos, professora, lindos. E o que eu fiquei mais encantada é que enquanto a professora falava sobre as cores de cada professor, as professoras se referenciavam aqui no chat. Então, ai, a fulana, ai, a professora tal, ai, a laranjinha, a amarelinha. E se identificando com o que a professora estava falando de uma forma tão que alcança tanto a emoção das pessoas, que todo mundo acabou se envolvendo aí na sua fala. Maravilhosa sempre, né, professora? Olha, eu fiquei muito triste sem chat. Sim, porque na linguagem do amor, eu sou palavras. Então, se eu consigo ler as palavras, eu consigo me conectar. E hoje, sem nenhuma palavra, foi mais um momento de superação. Hoje eu reuni todas as cores para poder me superar. Eu fui o arco-íris, na verdade. Foi maravilhosa. E os comentários foram maravilhosos também. Então, eu estava aqui falando com o Renato, ele estava acompanhando também, ele deve estar acompanhando até agora, porque ele até mandou uma mensagem aqui, eu coloquei na tela, mas acredito que a professora não conseguiu ver, de que ele estava vendo a sua apresentação, a sua fala, né? E aí, a gente conversando, professora Célia, nós vamos sortear agora para o pessoal do YouTube, que for lá num vídeo e fazer um comentáriozinho, a gente vai fazer um sorteio de uma bolsa do seu workshop. Uau! Meu e do Lauria. Do Lauria também. Livro desse aqui também, tá? Então, eu só vou mostrar para o pessoal aqui. Primeiro, quero agradecer a professora. Muito obrigada.
Gratidão pelas suas palavras, pela sua energia, pela sua sabedoria, por compartilhar isso com a gente. Se quiser algumas dicas para cromoterapia, consulte a cromoterapeuta, a professora Celinha. Certeza! Você não tem, acho que não estou ao vivo, tô? Eu posso passar a semana da cromoterapia? É rapidinho, acho que as pessoas vão gostar. Vão amar. Na verdade, Pri, a cromoterapia, ela funciona até como cura. Sim. E também para energizar os chakras. Nós temos vários chakras no nosso corpo, tá? Então, e a cromoterapia são as luzes aplicadas para você fazer as curas. Sim, não, às vezes dizem que é cientificamente comprovado e outras vezes que não. Mas, enfim, há várias formas de pensar. Mas, se você quiser, por exemplo, fazer homenagem às cores, então você começa no domingo com amarelo ou dourado. Se você colocar qualquer coisa dourada, brinco, pulseiras, colares, sapatilha, porque você terá, assim, uma semana de iluminação. Então, você não tem alimento dourado para comer, porque, né, a gente não vai comer colágeno. Mas começa no domingo. Na segunda-feira, você veste rosa ou vermelho, que são as cores da paixão, do amor. Tanto que eu tenho outro slide depois desse que eu encerrei, que é um slide cor-de-rosa, porque eu acho que no arco-íris do professor ainda tem o rosa, que é de tudo que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho. Então, na segunda, você veste rosa ou vermelho. Por quê? Para você renovar a sua estima, o seu amor próprio, para você se fazer um carinho e para você emanar essa paixão, esse amor. Porque, na verdade, o vermelho, o rosa, ele é a cor mais enfraquecida do vermelho, né? O rosa é a mistura do vermelho com o branco. Por isso, eles estão na mesma sinergia de cores. E aí, você pode comer alimentos vermelhos, com casca vermelha, ou dentro vermelho, como cereja, aquela nectarina, enfim. E você também pode homenagear os órgãos internos do seu corpo que são vermelhos. Olha que lindo, como o coração. Então, você pode só vestir para fazer uma homenagem para os seus órgãos internos. Vê se as pessoas estão querendo ouvir isso, senão eu posso. Então, elas estão falando cores, vamos colorir o mundo, energizar a vida. Continua, porque eu estou querendo também, professora. Tá bom. Na terça-feira, usamos o laranja. O laranja, que é a cor da conquista. Se você quer arrumar um namorado, um parceiro, atrair, né? Porque a gente não arruma, a gente atrai, né? Essas pessoinhas para a vida. Você sai na balada de laranja. Você se veste de laranja. Não é pretinho básico, é de laranja que a gente vai para a balada, Você né? vai de pretinho básico, com uma echarpe laranja, com alguma coisa laranja. Não é brincadeira, isso é um estudo de uma pessoa que eu amo, cientista chamado Wittenberg. E aí, você também pode fazer uma homenagem aos seus órgãos internos, que puxam para esse tom, e alimentos, né? Na quarta-feira, você veste amarelo para iluminar esse meio da semana, para resplandecer a luz. E porque, às vezes, quem estiver triste precisa usar amarelo, porque o amarelo é a vida, é a renovação, e é uma aliança com o sol, porque o sol é representado pela cor amarela. Então, ele enche de energia o nosso corpo. Na quinta-feira, você veste azul,
para você se harmonizar, criar a paz, a tranquilidade, a harmonia interior. Se você for num lugar que você considera ruim, agitado, você vá de azul, porque você quebra e harmoniza, dá esse equilíbrio. Na sexta-feira, você faz uma homenagem à sua saúde espiritual e emocional. Espiritual, emocional e física. Você veste verde, que é a cor da cura. Normalmente, até há hospitais já em que cobrem os pacientes com cores verdes, porque é a cor da cura. E aí você come alimentos verdes. No sábado, você veste de jovem, que é o azul índigo. Até existem as crianças índigos, né? São as crianças da luz. Sim. Então, você veste jovem, que é o azul, blue índigo, né? E para renovar, para brincar com a vida, para ser feliz, para gargalhar, para tomar um drink com seus amigos, seja o que for. E essa é a semana cromoterapêutica. Olha, eu vou colocar em prática, professora, com certeza. É uma brincadeira, mas às vezes... Sim, eu acho interessante, porque eu também penso dessa maneira, assim, eu acredito nessa questão da força, da harmonia, do nosso contato com a natureza, né, e que as coisas são muito maiores, né, do que o que a gente consegue enxergar. Então, eu poderia ficar aqui para sempre ouvindo, e eu sempre falo, sempre que a gente conversa em outros momentos, eu penso, eu queria conversar um pouquinho mais e um pouquinho mais, porque é admirável a sua sabedoria e a forma como traz isso para a gente, com tanta simplicidade, é tão fácil de entender. Okay. Então, é maravilhoso. O pessoal comentando aqui, eu coloquei alguns na tela, o pessoal tá bravo, tá batendo palma, tá falando, preciso usar laranja. Quem precisa aqui, que tá muito comentário, eu não consigo acompanhar, professora. A Vanessa... não ver. Aqui, eu coloquei na tela, então. A Vanessa falou, preciso usar laranja de todos os dias. É isso aí, Vanessa. Vai lá, Vanessa. Cuidado para não arrumar demais, hein? A Neuci falou, amei as dicas das cores. Muito bacana. Professora Celinha maravilhosa. E Renato Casagrande está falando aqui, ó. Bravo. Meu amigo, danado. Eu coloquei para o pessoal aqui no chat, enquanto a gente conversava, o link do vídeo que é para comentar e que a gente vai fazer o sorteio agora, professora. Tem um tempinho com a gente para sortear? Sim, claro. Sim. Uhum. Mas o pessoal está aqui. Vai ficar gravada essa live, então depois eu mando o link para a professora e vai se divertir aqui com os comentários, porque a gente consegue ver depois ainda. Vai adorar. Você sabe que há novos arranjos dentro da própria educação e um olhar muito mais ampliado. Então, na verdade, tem escolas já concebendo as equipes pelas inteligências múltiplas. Então, professores com inteligência linguística são responsáveis por algo, pela lógico-matemática, espacial, enfim. Há escolas fazendo arranjos na sala de aula pelos sistemas representacionais. E agora fica uma dica, organizar as escolas pelas cores dos educadores. Porque, veja, isto foi pensado de acordo com o que a cor representa, porque a representação da cor, ela está no campo filosófico, espiritual, da cromoterapia, da ciência quântica. Isso não é uma bobagem, isto é real. O que a representação da cor existe. O que eu fiz foi tão somente associar a cor com as atividades que normalmente, ou via de regra, poderão ser desenvolvidas pelas diferentes cores. Eu amei esse trabalho. Era para homenagear no dia 15, aí, mas todo dia a dia, não é?
A gente está no mês do professor ainda, então tá valendo. Tá valendo. Vamos lá. Então, eu vou só mostrar para o pessoal aqui. Professora, os comentários são lindos aqui. Meu Deus, eles estão, assim, eufóricos com a sua fala. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Esse é o vídeo que a gente começou hoje, né, a nossa live, falando sobre o workshop da professora Celinha com o Fernando Lauria, que eu estarei também ali, ó, fascinada a semana toda acompanhando e aprendendo muito. Então, esse vídeo, ele tá no YouTube do Instituto Casagrande. Se inscreva no canal, faça um comentário nesse vídeo. E a parte legal de se inscrever no nosso canal é que aí você não perde nenhuma live, né? Porque o pessoal recebe lá no seu celular ou no computador, recebe uma mensagenzinha de que vai começar a próxima live do Instituto Casagrande. E eu sei disso porque, como eu sou inscrita no canal, eu recebo toda vez que vai acontecer uma live uma mensagem. Aí você não vai perder. Então, comentaram lá esse vídeo. A gente vai fazer o sorteio, tá? Eu vou compartilhar aqui, professora, a tela do sorteio. E vamos lá. Só atualizar aqui. É a roleta? Eu já vou compartilhar aqui a tela. Tem 100 comentários já. E aí, ele faz automaticamente esse sorteio. Então, Que lindo! É um aplicativo que sorteia para a gente para ser justo, né? Senão vão falar que a gente escolheu. Mas, professora Celinha, esses dias a gente fez pelo Instagram e quem ganhou foi o Ronaldo Casagrande. A gente não, acaba lá. Foi porque ele respondeu um comentário de um questionamento e ele acabou ganhando. Então, aí falou, vale. E foi o livro dele mesmo que ele ganhou. Deixa eu falar com essa menina. Márcia, você é muito colorida, você é o arco-íris. I love so much. Então, vamos lá, professora. Vamos fazer o sorteio primeiro do livro, né? Do livro Grandes Soluções para a Gestão Educacional. Vamos lá. A Raquel Bandeira. Raquel Bandeira comentou: Celinha Godoy é show. Já me inscrevi. Qual será que ela é, hein? E qual será que é a Raquel? Raquel, você está aí? Fale qual é a sua cor. Por favor, Raquel. Ela é o arco-íris, mas ela deve ter uma cor ali que evidencia. E, professora, tem como a gente descobrir qual é a nossa cor? Sim, pela sua própria característica. Se você for calma, tranquila, serena, você é azul. Uhum. Se você for criativa, você é amarela. Uhum. Você é luz. E assim por diante. É de acordo com as características. Na verdade, cada cor, você pode elencar mais de 20 identificações. Porque também as cores, elas têm do yin. O bem tem dois lados. Se você é uma pessoa agitada e usa vermelho, você fica louca. Mas hoje eu não falei da maldade, só falei da cor, falei da beleza das cores, né? Sim, vamos nos ater à beleza, então. A beleza, chega de coisa feia. Então, vamos agora sortear uma bolsa para o workshop. Uau! Essa segunda-feira com a professora Celinha e com o Fernando. Vamos lá. E Adriana Pinheiro.
Ainda mais com esses dois profissionais incríveis. Será que ela já não está inscrita, então? Adriana, você Oi, está aqui, Adriana. Vamos, é porque demora um pouquinho para carregar os comentários. Fora. Mas se estiver aí, comenta. Ó, professora Célia, a Célia Regina falou que ela é vermelha de pintinhas azuis. Ai, meu Deus! Ela tem bolinhas. É isso aí. Então, sorteados os prêmios, eu só tenho um último recado, um convite, na verdade, para fazer para o pessoal que está aqui. Tá. É que o ano está acabando, mas a gente ainda tem alguns eventos pela frente. O de hoje, assim, foi muito esperado também, muito comentado pelo pessoal. Aí temos o workshop que vai ser a semana toda. E nós temos também o seminário Brincadeiras. Deixa eu colocar a Márcia ali certinho. Brincadeiras, ludicidade e musicalização na educação infantil e nos anos iniciais, dia 6/11, das 9 às 18 horas. Então, esse seminário vai ser muito, muito, muito lúdico, né? Assim, o pessoal que vai tratar muito desse assunto da sala de aula, do papel do professor e da questão da arte, né? Que é uma das características do Instituto Casagrande, Sim. essa questão do técnico com a arte, né? Porque a gente precisa da emoção, do conhecimento, mas precisa da emoção também. Então, vai ser um evento maravilhoso. Quem quiser fazer a inscrição, entra lá no nosso site do institutocasagrande.com, todos os eventos estão lá, inclusive o workshop da professora Celinha, e façam sua inscrição, participem e estejam aqui com a gente nos próximos eventos. Priscila, eu queria só dizer o seguinte, existe no YouTube, existe uma literatura muito grande sobre o arco-íris, para explicar cientificamente para essas crianças, né, da refração da luz. Existem músicas, a mais famosa é aquela da Xuxa, mas enfim. Existem poesias. É que, como é aberto, é um YouTube, quase nada é possível colocar nas apresentações, você sabe, pelos direitos autorais. Exato. Tem uma pesquisada, quem sabe você tem na sala de aula alguma criança bem pequenininha que sonha com o arco-íris, que queira ir lá onde ele nasce, não é? Quem sabe você tem na sala de aula um professor, um aluno que se encante. Eu creio que a criança, ela é apaixonadamente apaixonada pelo arco-íris. Sim. E quando ela vê em você um arco-íris, ela estará muito próximo de conhecer e viver a fonte da sabedoria, que é você, querido professor. Então, trabalhe o arco-íris com as crianças, porque está no imaginário. Quase todos os desenhos infantis têm um arco-íris. É impressionante. Então, ele é a magia do mundo. Ele é o grande diferencial de vivermos uma vida iluminada, colorida, festiva, feliz e harmoniosa. Sim. Beijo, professora Celinha. E eu vou finalizar com um vídeo que vai falar justamente disso que você acabou de falar, que o professor é o arco-íris, né? Precisa ser, e ele também é a chama da vida de muitas crianças. Assim como você hoje acendeu, acho que muitas luzes assim dentro da gente e uma chama de vontade de querer saber mais sobre isso. Obrigada, professora Celinha. Obrigada, Márcia. Agradeço a todos por mim. Um grande beijo.
Every child is born with a precious flame within, an inner flame of wonder and potential to begin. This inner light illuminates the path that lies ahead, igniting curiosity, keeping passions fed. But at times, this flame is challenged from inside and from out. It can flicker under pressure. It can be smothered by self-doubt. Though a child may sometimes stumble, they are never lost, for teachers are protecting that flame at any cost. Along with caring family, it's the teachers who remain by the side of every learner through life's joys and sometimes pain. These keepers of the flame can help and they can guide, for they share that flame of learning that burns brightly from inside. These teachers know a child's heart. They value every kind of smart. Teachers help each child to climb higher, further over time, and own their struggle on their quest to learn and live what they do best. Teachers celebrate the triumphs and give shelter in the storm to keep that guiding light steady, bright, and warm. And so, it's time to shine the light on them, these keepers of the flame. We thank them for their passion, and we give them high acclaim for their knowledge and research, the science and the art that allows them to be stewards of the minds and of the heart. To improve our schools, we have a choice to listen to the teacher's voice, those many voices far and wide who protect each student's flame inside, with expertise to know what's right, to keep each spirit burning bright. So let's listen to our teachers as we imagine and design schools that keep all flames alight and allow every child to shine.